Fala galera, tudo bem com vocês? Vou fazer o vídeo de hoje para falar um pouco sobre formatação condicional. Pode ser bastante útil no nosso trabalho. Formatação condicional é para a gente formatar algumas células que satisfazem uma determinada condição ou várias condições, tá? Eu vou começar aqui selecionando estes valores aqui da minha coluna do preço e eu quero que o Planilhas Google formate somente os valores que são maiores do que, por exemplo, R$200. Clico com direito, bem embaixo aqui tem formatação condicional. Posso também vir aqui no menu formatar, formação condicional, exatamente a mesma funcionalidade. Aqui eu tenho o intervalo que eu selecionei, posso fazer alterações aqui. As regras de formatação existem algumas já pré-determinadas, que são as mais utilizadas. Eu vou usar uma delas, mas depois o meu interesse aqui é falar sobre as fórmulas, porque aí eu posso determinar qualquer condição que eu queira e vai me atender muito melhor do que ficar limitado somente a essas opções aqui. Vamos então para maior do que 200. Aqui eu posso escolher o tipo de formatação que eu quero, não vou fazer alteração porque não é o intuito do vídeo. Vou dar um concluído, vou fechar aqui. Aí vocês podem ver que eu já tenho aqui nesse intervalo que eu selecionei formatadas as células somente que tem o valor maior do que R$200. E ela é dinâmica. Se eu alterar o valor aqui para R$150, ele já vai reconhecer que o valor é menor do que 200 e ele vai tirar a formatação dali. Vamos voltar. Tá, essa é uma das maneiras de fazer a formatação condicional. Outra maneira é utilizando fórmulas, que é bem mais dinâmico e vai nos atender muito melhor. Eu vou começar a digitar as fórmulas aqui do lado para a gente ter uma ideia de como é o raciocínio. É preciso criar uma expressão lógica que vai me resultar em verdadeiro ou falso. É essa maneira que o Planilhas Google vai utilizar para determinar se uma célula deve ser formatada ou não. Então, eu tenho que sempre fazer um teste lógico que vai me dar como resultado verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu vou apagar a formatação que eu fiz neste primeiro exemplo aqui, que eu quero fazer uma fórmula com exatamente a mesma finalidade. Definir se o valor aqui é maior ou não do que 200 e aí aplicar a formatação. Então, começo com igual, o que eu quero determinar? Se esse valor aqui dessa célula é maior do que 200. Já está me dando aqui que sim, é maior do que 200. Vou dar um Enter, tem aqui verdadeiro. Vou clicar aqui e arrastar para baixo. Tem verdadeiro onde os valores são maiores do que 200 e falso onde é menor. O que vai acontecer agora? Eu vou copiar essa fórmula com o sinal de igual e dar um ESC para sair sem fazer alteração. Agora eu posso tanto selecionar só a coluna e aplicar a formatação condicional somente aqui ou em toda a tabela, que eu acho melhor. Quer dizer, na verdade vai depender do que cada um quiser, né? Eu vou fazer as duas maneiras aqui para vocês verem. Seleciono os dados aqui, venho em formatação condicional, aí aqui eu vou selecionar a fórmula personalizada bem no fim da lista suspensa, colo a fórmula e concluído. Estou aqui com exatamente o mesmo resultado. Todos os valores que são menores do que 200 não estão formatados e os maiores estão. A única coisa que a gente tem que cuidar quando for aplicar essa formatação condicional para todas as colunas do nosso intervalo é que nós temos que travar a célula, travar a fórmula que a gente copiou aqui.
Eu vou selecionar todos os dados, vou clicar com direito, vem aqui formatação condicional. Olha o que vai acontecer quando eu colar a fórmula aqui. Reparem que ela funcionou na primeira coluna, aí depois ela se perdeu na segunda, na terceira, e a partir da quarta ela já não tem mais, não está mais formatando nenhuma. O que acontece? Na primeira coluna, ele está checando essa fórmula aqui e está formatando de acordo com o valor do preço, corretamente. No momento em que a formatação condicional passa a ser aplicada na coluna B, a fórmula aqui está mudando de G para H. Ela está vindo também para a direita. Então o que a gente tem que fazer aqui? Travar a referência de coluna e deixar a referência de linha livre, porque conforme ela for descendo, ela realmente tem que continuar descendo aqui também. O que ela não pode fazer é ir para a direita, que é o que estava acontecendo antes. Feito isso, concluído. E aí eu tenho aqui, eu não preciso mais dessa coluna aqui, só estava fazendo para ilustrar, né, como ela funciona. Feito isso, eu tenho os valores aqui. E aí qualquer alteração que eu fizer, se eu passar esse valor aqui, por exemplo, para R$140, toda a linha deixa de ficar formatada. Tá? Bom, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou aplicar mais de uma condição. E eu também quero fazer um vídeo falando sobre formatação condicional para valores duplicados, que é muito, a gente usa muito e não existe aqui naquelas pré-definidas pelo planilhas Google. Eu vou fazer uma dessas depois, então, através da fórmula. Fiquem ligados aí para o próximo vídeo, então.